Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um podcast do IBE Café com Professores. E a nossa saudação a todos os nossos irmãos, amigos, professores, alunos do IBE. Queremos te convidar para ser um assinante do nosso canal do YouTube, compartilhar este vídeo com os teus amigos, para que esses temas que nós estamos abordando aqui cheguem a mais pessoas. Hoje temos aqui um convidado muito especial, o professor, autor do livro Evangelismo e Discipulado, pastor Juari Josué Calesso. Pastor Juari é pastor em Joinville e é coordenador de Evangelismo e Discipulado, e também ele trabalha, ele tem um trabalho em toda esta área de Evangelismo e Discipulado. Depois ele vai estar falando um pouco mais sobre isso. Mas é uma alegria, pastor Juari, tê-lo senhor conosco aqui nesta oportunidade. Ele está em Porto Alegre para uma oficina de evangelismo e discipulado, aliás, uma oficina de discipulado. Em Porto Alegre, na sexta-feira à noite, sábado, e nós aproveitamos então a sua vinda a Porto Alegre, e ele está gravando as videoaulas do seu livro, e agora vamos aproveitar aqui e tratar um pouco sobre o tema que o pastor Juari escreveu para o curso Teologia Aplicada. Antes de dar as boas-vindas ao pastor Juari, eu quero fazer aqui um agradecimento especial ao pastor Sérgio Melchior. Sim. O pastor Sérgio é o seu pastor e nós entramos em contato com ele e pedimos: pastor, gostaria de ter um material seu sobre discipulado. Sabemos que a igreja de Joinville é um referencial nesta área. Então o pastor Juari indicou o pastor Sérgio Melchior, indicou o pastor Juari, que é o coordenador do departamento de discipulado em Joinville, e ele então se propôs a escrever esse material. E nós fizemos essa parceria abençoada, Verdade. né, pastor? E então, nesta oportunidade, nós queremos bater um papo sobre este livro, este assunto que faz parte do currículo Teologia Aplicada. Então, boas-vindas, pastor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, pastor Jorge, é uma honra, uma alegria poder estar aqui com o senhor, também toda a equipe do IBE que tem feito um trabalho relevante já desde 1966, é uma referência no ensino teológico no nosso Brasil, e uma honra muito grande poder ter colaborado, contribuído com este livro, né, como o senhor já falou. Eu trabalho na Assembleia de Deus em Joinville, como pastor auxiliar, meu pastor presidente, o pastor Sérgio Melchior, qual quero deixar um abraço aqui, a saudação, a gratidão, pois foi com a indicação dele, que foi o convidado para escrever o livro, e me nomeou para fazer isso, e não tendo assim toda a bagagem que ele tem, mas já trabalhando em muitos anos com ele, mais de 21 anos nessa área de evangelismo e discipulado com o pastor Sérgio. Então nós conseguimos traduzir aqui aquilo que nós vivemos na prática, no dia a dia, de forma teórica também, pelas pesquisas, e foi uma experiência muito gratificante, maravilhosa mesmo. Eu quero agradecer o senhor, o pastor João de Oliveira, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Porto Alegre, também pela confiança e pela oportunidade desse trabalho estar chegando aí nas mãos dos alunos e também e outras pessoas, enfim, todo o Brasil e vários países onde o livro Evangelismo e Discipulado tem chegado, e consequentemente essa parceria, junto do Discipulado para o Brasil, o IBE, tudo tem redundado para a glória do nome de Jesus. Pastor Sérgio Melchior prefaciou o livro. Então, nas primeiras páginas do livro, nós temos aqui uma palavra do pastor Sérgio. Então, a nossa gratidão a ele e ao pastor Juari pelo seu trabalho. Isso. Pastor Juari, ele é graduado pela FACEL, né? Isso. Bacharel em Teologia, pós-graduado em Aconselhamento Cristão pela Refidim, palestrante em congressos, seminários, oficinas e treinamentos na área de evangelismo, e ele é coordenador, ou trabalha também numa comissão da CGADB, Isso. que tem um projeto agora a nível nacional.
Então, meus irmãos, este livro, além dele fazer parte do currículo do IBE, ele também está sendo trabalhado a nível nacional nesse projeto da CGDB. Sim. Né? Esse projeto da década da evangelização compromissada com o discipulado, que faz parte da comissão de planos e estratégias de evangelismo e discipulado da CGDB, eu tenho a honra de presidir, né, atualmente, e muito do projeto, né, é aquilo que a gente já vive no dia a dia aqui. Muitos projetos da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, na liderança do nosso pastor Sérgio Melfior, e também a colaboração de pessoas de todo o Brasil nos fóruns, de onde surgiu então que a equipe elaborou esse projeto, todos nós, para que pudéssemos então alavancar a evangelização e discipulado no Brasil nos próximos 10 anos. E interessante é que os conceitos, né, que estão aí no livro, já a data de publicação coincidiu. Então, na revista, que é o manual da década, né, que nós inclusive a partir do mês que vem vamos estar treinando o pessoal do Brasil no projeto, as citações são desse livro, porque justamente nós estamos trabalhando simultâneo e com os conceitos operacionais que vão dar norte realmente para dizer o que é a evangelização, o evangelismo e o discipulado dentro da Assembleia de Deus. Muito bem, pastor. É interessante que o tema deste livro vai estar, então, sendo abordado, o tema em todo esse projeto da CPD. Exato. Mas o importante aqui é que esse livro traz, do meu ponto de vista, uma visão mais prática do evangelismo e do discipulado, do evangelho, da pregação do evangelho e o formato de um discipulado assembleiano. Esta é a proposta do nosso curso de Exato. teologia, por isso que ele chama teologia aplicada. Né? Eu tenho dito que nós não podemos só formar teólogos, né? Queremos formar teólogos praticantes, obreiros que coloquem em prática este conhecimento. Isso nós temos enfatizado no nosso curso de teologia para os nossos alunos. E interessante, pastor, aqui que no primeiro capítulo do seu livro, o senhor aborda aqui 3 temas: evangelho, evangelismo e evangelização. São parecidos, mas não são a mesma coisa, né? Verdade. Então você define cada um desses temas, e isso aqui eu achei muito interessante, porque existia uma visão talvez um pouco errada ou distorcida, não é isso? Não sei se você concorda sobre esses termos, né? É isso? Exatamente, porque o pressuposto é que nós precisamos compreender o que é de fato o evangelho. Porque o que muita gente faz às vezes na evangelização não entre aspas, não é pregar o evangelho. É pregar outra coisa, é promover outras atividades, enfim, mas não a pregação do evangelho. Então, o que é o evangelho? É a grande pergunta inicial do livro. E aí nós vamos apresentando o que é o evangelho, desde a sua origem lá no mundo greco-romano, na Antiguidade, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o Evangelho de Jesus Cristo, a partir principalmente, né, dos ensinos do apóstolo Paulo, que tratam então de uma maneira mais abrangente essa palavra que aparece 77 vezes no Novo Testamento. E a partir daí nós vamos conceituando que o Evangelho em si, de uma forma bem prática, são as boas novas da salvação em Cristo Jesus, através de Jesus, obviamente, mas que chegam ao homem. Essa notícia ela tem que chegar ao homem ao ser humano, de maneira compreensível. Então, essa é a ideia do Evangelho, a mensagem da salvação em Cristo Jesus de maneira compreensível ao homem. E aí vem os elementos do Evangelho, né, do que trata a mensagem em si. E eu costumo dizer que para dar as boas notícias é primeiro necessário dar as más notícias. A má notícia é que o homem é pecador, caiu no pecado lá no Éden, nasceu em pecado
E todos são pecadores. Estão sujeitos ao juízo de Deus. E estão sujeitos ao juízo e à condenação. Então, essas são as más notícias. A boa notícia é que alguém pagou o preço no lugar do homem. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos pecados, para efetuar a nossa salvação. E nós podemos ter acesso a essa salvação mediante aceitar o sacrifício de Cristo e segui-lo, viver de maneira digna do Evangelho. Então, de forma resumida, essa é a mensagem. E o que muita gente prega, às vezes, é autoajuda, são ideias humanistas, né, que elevam o homem, mas para elevar o homem é necessário, na mensagem do Evangelho, primeiro quebrar o homem. O homem tem que reconhecer que está quebrado e que só Jesus pode não só consertar, como transformar o homem. E a mensagem do Evangelho ela é de cruz, é de renúncia, mas também de bênção. Então são as boas notícias. E aí, não é só isso que é Evangelho, né? Tem pelo menos 9 grandes áreas que eu cito aqui do que é o Evangelho, mas basicamente é isso. E a biografia de Jesus se tornou então para nós Evangelho. Sim. Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João e por aí vai. O Evangelho, né, numa citação que eu fiz aqui de Champlin, ele diz que o Evangelho é uma boa notícia que pode mudar a vida de alguém, transformar a humanidade completa, ou a vida daquela pessoa que ouve completamente. Então não é uma notícia comum, é uma notícia que transforma, é uma notícia diferente. Certo, por isso que ele chama de boas novas, né? E a questão da palavra evangelismo, 2 termos diferentes, evangelismo e evangelização. São 2 termos parecidos, mas diferentes, né? Exato, porque é uma coisa, pastor Jorge, que gera muita confusão entre os irmãos, né, na prática do dia a dia. É comum, né, no púlpito, os pastores, dirigentes, líderes falarem: olha, irmãos, amanhã nós vamos fazer o trabalho de evangelismo. Todo mundo aqui, de manhã cedo, nós vamos sair na rua e entregar folhetos, vamos fazer o evangelismo. Mas, na verdade, evangelismo, né, esse evangelho, que então nós já conceituamos mais o ismo, sistema, doutrina, tratado, significa o quê? É a questão do estudo, é a questão mais, vamos dizer assim, teórica, estratégica, analisando as pesquisas, enfim, é o estudo da doutrina, da proclamação do Evangelho. Né? Eu conceito assim: o evangelismo é o estudo da doutrina da proclamação do Evangelho, que no poder do Espírito Santo desenvolve planos e estratégias para que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas de forma contextualizada e eficaz. Então, o estudo, o planejar, o se debruçar, orar, pedir direção de Deus, unir nessa parte humana que é a nossa parte do planejamento, do estudo, de buscar a melhor técnica, a melhor estratégia, junto com a direção, o poder, a unção, a sabedoria, a inspiração do Espírito Santo, essa união do divino com o humano, para que a mensagem chegue de forma contextualizada e eficaz. Então, se eu planejo errado, se eu faço um evangelismo errado ou não faço o evangelismo, a evangelização não vai atingir o resultado. Por exemplo, eu posso pegar qualquer tipo de literatura e vou me dirigir a um lugar para fazer um trabalho de evangelização, de distribuição de literatura, evangelização de massa. Mas se a literatura não é relevante ao contexto, ela não vai gerar resultado. Então eu vou gastar horas e horas de mão de obra, recursos financeiros e humanos, não tendo o resultado desejado porque não foi pensado antes. Planejamento. Então, planejamento. Agora, a evangelização é esse evangelismo mais ação. Então, a evangelização é o ato de ir, de pregar, de proclamar, também de forma contextualizada, de forma eficaz, também na direção do Espírito Santo, com o objetivo sempre de levar a esse homem pecador, restaurar a comunhão dele com o Deus Santo. Então,
a evangelização ela tem o objetivo de salvação, conversão. É por isso que a Assembleia de Deus é ainda a igreja que mais cresce no Brasil. Segundo as pesquisas, agora saiu recentemente na revista Veja, a igreja que mais cresceu em números absolutos de templos nos últimos anos, dos últimos censos de um para o outro, né? E também que cresceu percentualmente em proporção de quantidade de templos, foi a Assembleia de Deus. A segunda colocado, né, ficou bem abaixo da Assembleia de Deus em crescimento de templos. E justamente é uma igreja a congregação cristã, que evangeliza só por meio de templos, né? O principal é meio de templos e aquele evangelismo de pesca no aquário, né, que vai alcançar pessoas que já conhecem essas 4 leis espirituais, conhecem a base do evangelho. Mas mesmo assim, é uma diferença absurda das outras denominações. Por quê? Porque a Igreja Assembleia de Deus ela tem a prioridade da evangelização com a questão do apelo, com a questão de levar a decisão, de confrontar a pessoa com as más notícias, as boas notícias. Então, muitas igrejas têm outros métodos de evangelização e principalmente atraindo com shows, atraindo com um culto diferenciado, como comunidades. Então eles acabam alcançando mais pessoas pré-evangelizadas do que propriamente os pecadores, né? Porque, e mesmo assim, leva-se muito tempo para uma pessoa se converter, porque não se faz o apelo à decisão. Sim. E é uma questão também, pastor, que a Igreja Assembleia de Deus ela é mais disseminada, mais espalhada, ou seja, ela tem templos nos bairros. Ela tem essa capilaridade. Capilaridade, essa é a palavra certa. Lá no bairro, lá na vila, lá na favela tem uma igreja, lá na vilinha, uma vila nova que está sendo construída lá, já se constrói um templo, se começa um culto, às vezes na casa de um irmão. No Brasil se diz que, e foi um lema dos anos 40, que foi uma época que a igreja mais cresceu. Onde tiver Correios tem que ter Assembleia de Deus, era o lema, né? Então hoje onde tem Coca-Cola, né, às vezes não tem Correio, mas tem Assembleia de Deus. Isso aí. E eu achei interessante nessa matéria recente da revista Veja que apareceu lá uma foto de um templo no Ribeirinho, lá no Pará, um lugar que não tem nada, não tem uma assistência do Estado. E isso, inclusive, a própria mídia, que às vezes abafa o cristianismo, né, eles dizem, olha, nós temos que reconhecer que lugares desassistidos pelo Estado, quem promove educação, cultura, inclusão, assistência social, é a Igreja Assembleia de Deus. Isso não só nessas regiões remotas, mas até nas próprias favelas, nas comunidades, né? No Rio, enfim, em várias cidades. Aqui em Porto Alegre nós temos bairros, temos uma realidade aqui em Porto Alegre muito interessante, que nós temos bairros nobres, mas tu atravessa a avenida, tem uma comunidade de pessoas carentes ali. Uhum. Mas ali nós temos uma congregação. Temos uma congregação lá no bairro Nobre, mas também temos uma congregação ali que vai atender essas pessoas. E lá nós fizemos assistência social, atendimento, acolhimento a crianças. Então esse é o trabalho da evangelização e o trabalho do evangelismo e da evangelização. Então evangelização, em outras palavras, é a ação de pregar o evangelho, né? De levar o evangelho, ao conhecimento das pessoas. Muito bem. Pastor, assim, passando para o próximo tema do nosso livro, claro que aqui nós temos vários, no livro ele trata sobre as estratégias, os métodos de evangelismo, de evangelização. É interessante, nós temos aqui um quadro, um gráfico, que eu achei muito interessante, a maneira pela qual as pessoas chegam a conhecer o Evangelho, né? Se convertem a Cristo. Pela TV, 1,1%. Através de filmes, 1%. Lendo a Bíblia, 1,8%.
literatura, sermões, 2%, rádio, 2,9%, trabalho pessoal do pastor, 2,9%, cruzadas evangelísticas, 4%. Mas o que me chama a atenção aqui é o seguinte, amigos e parentes. Amigos, quase 30%, parentes, quase 50%. Ou seja, o trabalho do evangelismo, da evangelização relacional, ele tem um alcance muito eficaz, muito grande, né? Exatamente, porque os outros meios, eles são, de certa forma, acessórios, né? A pessoa ouve alguma coisa na TV, na mídia social. Hoje já esses outros meios, numa pesquisa talvez mais recente, vai aparecer muito mais a mídia social, né? Os vídeos e toda essa questão digital. Mas tudo vem do relacionamento. Então, alguém também fez uma pesquisa que para uma pessoa se converter, pelo menos 8 pessoas na sua história compartilharam o evangelho. Uau. Então é importante. De pai para filho, de esposo. Alguém, esposa, um alguém conhecido, da família. em algum lugar alguém entregou um folheto. No outro ele ouviu uma mensagem na TV, participou de uma cruzada evangelística, em média pela 8ª vez, né? Eu não sei como é que foi a metodologia dessa pesquisa, mas em média na 8ª vez que a pessoa decide para Jesus. E essa questão do relacionamento, ela é muito interessante, porque Jesus basicamente trabalhou assim, no relacionamento. Ele fez as grandes cruzadas, ele fez o trabalho da multidão, mas o foco principal do ministério de Jesus foi no relacionamento pessoal, onde ele ganhou almas e fez discípulos. Então, é muito linkado o evangelismo com o discipulado. E a questão relacional é realmente o fator preponderante. Muito bem, este foi o primeiro tópico, né, do nosso capítulo. Eu vou dar uma passada rápida, né, porque é muito assunto, mas os irmãos que querem se inteirar melhor depois podem, né, vir fazer o curso conosco e conhecer melhor. O assunto é muito rico, muito importante. Mas o segundo capítulo o senhor fala sobre o discipulado no modelo de Jesus Cristo. O senhor acabou de falar, o modelo de evangelizando e discipulando, né? Ou discipulando através do evangelho. Exatamente. Eu gosto de um conceito, principalmente do pessoal da AME Evangelizar, pastor Carlos Coutinho, que é bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul, que eles tratam assim, enquanto eu estou evangelizando, eu estou discipulando também. Enquanto eu estou discipulando, eu estou evangelizando. Então, não tem muito a diferença é mais conceitual. Mas até onde vai o evangelismo, até onde vai o discipulado, isso não tem uma linha muito definida, porque enquanto eu estou falando de Jesus, eu já estou ensinando. Discipular é isso, né? É isso. E a metodologia que nós utilizamos de discipulado na Assembleia de Deus de Joinville, e que o pastor Sérgio tem utilizado aí há mais de 35 anos, em vários lugares onde ele passou, né, de onde surgiu esse grande projeto do discipulado para o Brasil, é justamente essa questão de você discipular as pessoas na casa. Ter o relacionamento pessoal, porque numa classe é a mesma coisa que você colocar os ovos ali numa incubadora, né? E vamos usar esse exemplo. E não tem o cuidado pessoal, né? Vai gerar individual, né? Agora, quando a galinha vai lá e choca os ovos, então se você chegar perto do pintinho, a galinha vai avançar, porque há um cuidado, né? Há uma proteção, há todo um relacionamento afetivo, né? É um relacionamento de ajuda. Jesus, ele teve esse relacionamento discipular com os seus discípulos, os apóstolos. Então, nessa questão é que a gente se baseia que o discipulado ele não pode ser algo distante. E nessa metodologia do discipulado, nós discipulamos as pessoas em casa, estabelecendo vínculo, amizade, e, consequentemente, essas pessoas que são discipuladas em casa, elas convidam os seus amigos, seus parentes, e aí acontece a evangelização e o discipulado simultâneo. Sim.
E isso traz o senhor coloca aqui, pastor, no seu livro, na página 89, o que é discipulado. Né? Então, o senhor coloca que o discipulado é um processo em que a pessoa recebe ajuda para crescer na vida cristã, na vida espiritual. A importância do discipulado, eu considero assim, como uma mãe que gerou um bebê, e o bebê é um recém-nascido, ele não come, ele não sabe se limpar, ele não sabe se cuidar, ele não tem... Se a mãe não cuidar dele, ele não sabe fazer nada por ele. É a única coisa que ele sabe fazer, que é instintos de chorar porque ele está com fome. Não é isso? É isso aí. O novo convertido é mais ou menos... É isso. Jesus, inclusive, há uma comparação, né, que Jesus falou sobre o novo nascimento. Novo nascimento. Então, o novo convertido, ele não sabe se alimentar espiritualmente. A Bíblia é a palavra de Deus, então ele precisa ser ensinado, ou seja, precisa receber os primeiros leite genuíno, como diz a Bíblia, né? Porque é genuíno, porque tem o falsificado, porque tem nas palavras de Eliseu, dos profetas lá, o veneno na panela, né? Sim. Então, tem muita coisa hoje que as pessoas estão consumindo de louvor, da cultura evangélica, na mídia, pregações, mensagens, enfim, que tem muito veneno na panela. E o discipulador, ele vai direcionar, ele vai orientar o que a criança comer, né? Se a criança comer só porcaria, coisa que não é nutritivo, né? Só ela vai crescer... Vai ter deformidade, ela vai crescer doente. com deformidade. É o que nós chamamos de crentes raquíticos espirituais. Exato. Tem anos de fé, já tem uma certa idade, mas não cresceu, não estão nutridos, amadureceu espiritualmente como poderia, porque por isso a importância. E uma das coisas que eu considero muito importante no discipulado é você fechar a porta do fundo da igreja, que eu chamo a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha a pessoa, mas também perde-se muitas pessoas por falta... Isto vem de uns anos para cá, eu creio. Alguns anos atrás, a Assembleia de Deus, quando uma pessoa se convertia, e no início sempre foi assim, imediatamente ela já era discipulada, alguém iria abraçar. A figura do pai na fé, né, isso foi muito comum até o início dos anos 2000, né, na Assembleia de Deus, em todas as igrejas evangélicas, mas com o advento dos meios de comunicação, a partir do ano 2000 a gente vê muitas rupturas, né? Essa geração do milênio para cá, então o que acontece? Surgiram assim muitas coisas, avanço da tecnologia, aumento da carga horária de trabalho, tudo isso se multiplicou muito falta de tempo, estresse. Então o que aconteceu? Isso deixou de ser cultural. Junto com isso, o próprio fator do crescimento da igreja, e principalmente nos anos 90 a igreja cresceu muito, para o ano 2000, o que aconteceu? A questão evangélica foi para a mídia, se tornou interessante ser evangélico. Né? E isso, né, esse evangelho midiático, essa visão do crente como consumidor, frequentador do templo, apenas do templo, sem um compromisso de servir, né? Essa questão também de o evangelho da prosperidade só receber, o evangelho da autoajuda, então muito focado nas características da modernidade líquida, do individualismo, do subjetivismo, fez com que as pessoas se tornassem uma ilha, né? E uma cultura de eventos. Então é muito mais fácil eu fazer um mega evento. Parece difícil, mas não é. Eu posso realizar um mega evento. Agora, o difícil que demanda renúncia, sacrifício vivo é o caminhar no dia a dia com a pessoa. Porque o novo convertido, ele vai dar trabalho no sentido Exatamente. de que você precisa acompanhar ela. Tempo, atenção. Muitas vezes de madrugada ela vai ter algum problema, você vai ter que ir lá orar com ela. Sim. E esse é um dos problemas. O corre-corre do dia a dia, as pessoas não querem ter esse compromisso. Isso tem trazido um prejuízo para as igrejas, de um certo sentido de crescimento maduro. Apesar de que nós estamos crescendo, mas a Assembleia de Deus, se nós tivéssemos todas as igrejas, de uma forma geral, trabalhando com eficácia no discipulado, a realidade seria outra do Brasil, mudaria o país. Mudaria, porque eu digo assim, a cada igreja que nós temos hoje, nós temos 3 fora. Tem uma estatística disso.
Da membresia. Vamos dizer que nós tivemos uma igreja que tem 1.000 membros, tá? Pode considerar 3.000 membros fora. Pessoas que já passaram por ali. Pela igreja. Seja estando em igrejas de movimentos ou parados afastados da igreja, né? Por quê? Porque houve uma deficiência, talvez, no discipulado. Porque uma coisa que eu tenho observado, e você está nessa área melhor, sabe dizer melhor do que eu, que o crente que ele é discipulado logo no início da fé cristã, ele dificilmente ele se afasta. Dificilmente se desvia. Ele se desvia porque ele cresce um crente firme, maduro, convicto. Eu gosto muito da frase do meu pastor, do pastor Sérgio, que já ficou emblemática, né, no Brasil, que diz que o evangelismo, né, é dar o copo com água. Você oferece a água e mata a sede do momento. Mas o discipulado é levar a pessoa à fonte. Então, quando a pessoa descobre como ela se alimentar sozinha da palavra, como ela buscar por ela mesma na oração, então ela não vai mais comer com a colher do discipulador ou do pastor. A questão de muitos dessas igrejas midiáticas é que as pessoas não sabem se alimentar. Elas comem só da colher do pastor. E aí eles se tornam consumidores da fé e não um crente maduro. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí vai para um outro tópico do livro, né, que eu falo sobre os tipos de crescimento. E um dos tipos de crescimento mais importante que a igreja precisa ter é o crescimento conceitual, que é em profundidade. Então, o crescimento em quantidade, né, o crescimento na questão de comunhão relacional, mas principalmente o crescimento em profundidade, que vai dar firmeza também para a pessoa permanecer na hora da prova, da luta, da tentação. Então é isso que o discipulado proporciona. Exatamente. Vai dar consistência para que o crente tenha maturidade cristã, conhecimento bíblico, né? É o que Jesus fala sobre a casa edificada na areia. Sim. Né? E a casa edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Pastor, para nós encaminhamos aí, né? Nós temos aqui no seu livro uma metodologia de discipulado da Assembleia de Deus, vamos dizer assim, um método nosso. Exato. Né? Que trabalha sobre o discipulado nos lares, cultos de estudo bíblico nas casas, que é bíblico, né? Atos dos Apóstolos nos ensina sobre isso, né? Atos 2:42, e que todos fala, os dias no templo e nas casas. No templo e nas casas, ensinando e anunciando o evangelho. Então, esse método, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque, inclusive, este é um dos objetivos do projeto da década da colheita, né? Do crescimento. Isso, exatamente, porque a ideia, principalmente, vamos falar da nossa visão, visão do pastor Sérgio quanto discipulado para o Brasil, como também do próprio livro, né, que é a Teologia Prática. E na década da evangelização, a gente colocou compromissada com o discipulado, porque só evangelizar se não discipular é você gerar o filho e deixar ele ali jogado. Deixar sem dar então tem que ter o compromisso. Quem ganha, né, tem que cuidar. Sim. Né? Quem ama, cuida. Então nós precisamos resgatar essa cultura do cuidado, do discipulado. E nessa metodologia, por exemplo, vou citar uma problemática que aconteceu em vários lugares do Brasil, de pastores inconformados com a questão do crescimento, né, e foram em busca de metodologias em outras denominações, em outros movimentos, que para aquele movimento funcionou, para aquela denominação, inclusive movimentos notórios. Alguns explodiram, foi um boom, depois desmoronou tudo, entendeu? Porque não estava bem alicerçado. E todas as nossas igrejas Assembleia de Deus que buscaram um caminho por fora, mais perderam do que ganharam, tiveram mais prejuízo. Se o objetivo era agregar membros, eles perderam mais do que ganharam. Porque o trabalho do discipulado nas casas, de culto doméstico. Isso. Eu vou dar um exemplo. Eu pastoreei um distrito aqui em Porto Alegre
E nós começamos com esse projeto do discipulado nas casas, nos lares. Então, uma pessoa, quando ela vinha à igreja, que aceitava Jesus, ela recebia... Aliás, todo visitante recebia um formulário na igreja com as 4 leis espirituais e um canhoto destacável onde ela colocava o nome, endereço, telefone, com 2 perguntas, né? Gostaria de colocar seu nome na oração, sim ou não? Gostaria de uma visita, sim ou não? A pessoa que colocou ali que gostaria de uma visita, ela abriu a porta da casa dela para receber a igreja. Então nós íamos lá e oferecíamos para essa pessoa um curso bíblico, curso de discipulado. Não é aquele discipulado preparando para o batismo, é um discipulado para apresentar o evangelho. Sim. Tá? Então assim, ó, um exemplo só de um casal. Uma senhora chegou num culto do ciclo de oração, arrebentada, quebrada, sabe, em depressão, problemas, e ela entregou a sua vida para Jesus chorando, e nós recebemos ela, acolhemos e oferecemos a ela o curso. Ela disse: eu vou falar com meu esposo, ele é desviado da igreja há mais de 20 anos, foi obreiro da Assembleia de Deus. E aí ele não era separado ainda, então ele efetivou a separação deles, eles estavam vivendo juntos, né? Ou seja, eles casaram, eu fiz o casamento deles, nós reconciliamos ele, nós batizamos, aí através desse discipulado na casa deles, uma vez por semana, durante 3 meses, nós ganhamos para Jesus a mãe dela, o filho dele, a nora e mais uma vizinha. Glória a Deus, que coisa linda. Entendeu? Então esse é o formato de um discipulado na casa. Que funciona, que dá certo e não precisa... o detalhe interessante que eu quis dizer aqui é que não precisa destruir as nossas bases bíblicas, teológicas, históricas, litúrgicas, congregacionais, estruturais para fazer o discipulado. Sim, não, porque... o discipulado ele vem para agregar e não para subtrair. A pessoa tinha o culto do discipulado dela num dia da semana. Tem um casal que foi designado para fazer isso lá, ministrar com eles, cantava um hino e ministrava as lições. E domingo eles vinham para a igreja, participando da escola bíblica dominical, participando das atividades da igreja para serem interessante é que acolhidos, os que são discipulados, eles vêm para a escola bíblica dominical, vêm para o culto de ensino, que eles já começam aprendendo. Sim. E são os irmãos que dão mais fruto na igreja. Nós temos hoje milhares de discipuladores em Joinville. Mais ou menos nós devemos ter os 1.300 ativos hoje, né? Embora brasileiro, né? Em todo o Brasil eu sei que é assim, às vezes a gente tem dificuldade de receber o relatório em dia, mas nós temos hoje, aproximadamente hoje, funcionando 600 grupos. Eu estimo mais pelos relatórios que ainda não chegam em tempo hábil. Mas tudo bem. Nós temos desse grupo, a grande maioria dos discipuladores foram pessoas alcançadas pelo discipulado. Com certeza. E devemos ter em torno aí de uns 5.000 discipuladores que estão inativos, em espera. E outra coisa interessante, a maioria dos dirigentes de congregação novos e obreiros, até pastores recém-integrados, são discipuladores que foram lá atrás discipulados, se desenvolveram na fé e foram crescendo saudável. Por isso que eu coloquei nos conceitos aqui que para o discipulado acontecer, né, plenamente, a pessoa aprende a fé cristã, mas não só isso. Ela precisa ser integrada à igreja, ela precisa fazer outros discípulos, né, e servir a igreja de forma eficaz. Sim. Muito bom, muito interessante, pastor, essa visão, né? Porque, na verdade, assim, a Igreja Assembleia de Deus sempre fez isto. Isso não é algo novo. Não é inovação. Não é inovação. Pelo contrário, nós estamos resgatando algo que talvez a igreja tenha deixado de fazer com mais eficácia e organizando. Eu acho que o importante é esta organização, porque o discipulado também feito sem uma organização pode trazer problemas. Pode trazer problemas. Eu acho interessante, pastor Jorge, que eu costumo dizer o seguinte,
que no passado, né, os irmãos eles tinham mais amor, voluntariedade, mas muitas vezes eles faziam o trabalho sem muita instrução do que fazer e de forma mais orgânica e acidental, podemos dizer assim, e não intencional. Então, hoje, enfim, tudo mudou, a sociedade mudou. Hoje nós precisamos ser dependentes ainda do Espírito Santo, reavivar esse amor pelas almas e sermos mais intencionais. E esse livro, esse curso, né, e essa disciplina, eu creio que vão ajudar, né, realmente desenvolver isso na igreja e os nossos alunos, né, do curso se tornarem missionais, intencionais e fazerem a obra de Deus, cumprir a grande comissão, né, dentro do evangelismo discipulado. Exatamente. E também, pastor, uma outra visão que o senhor coloca no livro é que a igreja precisa estar envolvida como um todo. Isso chama-se igreja missional. Uhum. Né? O que é uma igreja missional, pastor? Qual é a definição sobre isso? O que é ser uma igreja missional? Igreja missional quer dizer toda a igreja, toda a igreja. Não apenas... Os crentes podem ser missionais. Ser missional é encarnar Cristo onde você está. Então você vive, vamos dizer assim, ligado o botãozinho em modo missão. Onde você está, você não é um mero espectador, você não está ali acidentalmente. No trabalho, na empresa que você está, Deus te colocou lá porque você tem uma missão lá. Ao você, sei lá, ser impedido, tá no engarrafamento, em vez de murmurar, eu estou aqui por quê? Qual que é a intenção de Deus? Quem sabe é para evangelizar alguém. Onde eu estou, eu tenho que estar, de alguma forma, observando ao meu redor e cumprindo a missão, que é evangelizar e discipular. Ok, isso a gente vê em muitas pessoas, mas para uma igreja ser missional, então ela precisa de fato ser incentivada, sensibilizada, treinada e, acima de tudo, né, começa na liderança. A liderança dando exemplo e fazendo com que se torne cultura. Essa questão que é a difícil, né? O evangelismo e a evangelização. E até o discipulado, em muitas das nossas igrejas, na grande maioria, ele é um evento, ele é algo que acontece, mas não é cultural. Uhum. E fazer com que seja cultural, desde a chegada da pessoa no estacionamento até a bênção apostólica, cultural, tudo ali voltado para a evangelização e discipulado. Uhum. Né? Não quer dizer que todo culto tem mensagem evangelística, mas o ambiente, a cultura da igreja ser assim. Além disso, no dia a dia os crentes viverem essa cultura. Então, é algo que precisa ser trabalhado paulatinamente. Mas as igrejas missionais, elas são uma amostra contracultural, que elas vivem na contramão da cultura do mundo, do individualismo, do egocentrismo. Elas vão contra isso e essa cultura que tem entrado na igreja, inclusive, porque nós não somos imunes às influências culturais externas. Então nós precisamos trabalhar muito a mentalidade da igreja. Para quê? Para mudar a visão, para virar a chave. E devagarzinho, né? Isso é uma reação em cadeia. Daqui a pouco, com o passar dos anos, a igreja ela se movimenta. Talvez essa tenha sido um erro de algumas igrejas, como o irmão falou ali anteriormente. O senhor falou sobre a questão de implantar na igreja um sistema de discipulado de cima para baixo. Uhum. Isso talvez não tenha funcionado porque não se mudou a cultura Exato. do povo. Então, acho que o primeiro passo seria a visão ministerial. O despertamento, a sensibilização. E a partir dali, então, começar treinamento. Você fala muito sobre isso, treinar equipes, pessoas preparadas. E aqui no nosso livro você trata sobre as qualificações do discipulador, né? Uhum. Ele precisa também ser preparado, não é qualquer um, Sim. não é de qualquer maneira que É ele vai fazer esse maneira. trabalho, né? Ele tem um pastor, ele tem uma coordenação, ele tem uma equipe que ele está subordinada, que vai
coordenar os trabalhos, então tudo com ordem, né? Tudo. Isso é importante. E isso dá resultado, a gente sabe que dá resultado, e a prova disso está na igreja de Joinville, né? Que é referência para o Brasil Para a hoje, glória de Deus. para o Brasil na questão deste discipulado, um discipulado, um modelo discipulado assembleiano que tem dado muito certo, porque vocês têm feito isso com muita organização e com muito propósito, e isso vem há anos, né, pastor? Vem há anos, exatamente. São 12 anos de... Já existia, obviamente, discipulado, materiais, tudo mais, mas de 12 anos para cá, com a chegada do pastor Sérgio, se tornou carro-chefe, prioridade da igreja, e deu-se essa questão de intencionalidade, né, de fazer com que, de fato, a igreja entenda e isso foi mudando também a mentalidade. Gente que no começo era contra, não foi jogado fora, foi sendo trabalhado, retrabalhado, com muito carinho, com muito, digamos assim, com muita paciência, e hoje são defensores, intercessores e muitas vezes discipuladores estão nos ajudando. As pessoas vão vendo o resultado, né, pastor? O resultado contra fatos, né? Não há argumentos. O resultado vai sendo muito positivo, porque glória a Deus. Você não vai mudar, como o grande medo quando você fala grupos familiares, né? Ou discipulado nas casas. Muitas pessoas parece que têm um certo receio que vai mudar a nossa liturgia, o nosso método assembleiano de ser, a nossa identidade. Da identidade. Não é isso, né, pastor? Pelo contrário. Não é isso. O discipulado reforça. Precisa ser algo que está entranhado na cultura da igreja, porque esse é o nosso, inclusive este é um mandamento de Jesus. Sim. Né? E de fazer discípulos, ensinando. Então Jesus não nos mandou, nós não estamos fazendo nada mais do que cumprir a ordem de Jesus. Se nós não discipularmos, nós estamos descumprindo esta ordem. Verdade. Né? Jesus não mandou evangelize. Jesus não mandou as pessoas entrarem nas igrejas. Jesus mandou ide pelas ruas, pelos valados, vá evangelizar e ensinar. E Jesus fez isso, né? Você tem aqui você cita no livro o modelo discipulador de Jesus, o modelo de Jesus. Que foi justamente falar em discipulado na época de Jesus, todo mundo conhecia, porque era uma coisa da cultura da época. Mas o discipulado de Jesus, ele veio também na contracultura. Lá atrás eram os discípulos que escolhiam quem ia ser o seu mestre, escolhiam pela retórica, pela aparência, por ser um bom rabino. E Jesus, ele fez o contrário, ele foi atrás onde eles estavam e Jesus escolheu. Então, Jesus fez deles o discípulo. Fez deles discípulos. E essa é a questão. Né? E ele disse: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então nós temos que ir atrás das pessoas. Não esperar o peixe pular no barco. Acontece, mas é raro. Sim. Nós precisamos ir pescar, ser pescadores de homens. Isso aí. Pastor, nossa gratidão a Deus pela tua vida. Eu que agradeço. Esse trabalho deste livro tem sido abençoador para o nosso curso, para o currículo do IBE. E essa parceria que nós temos contigo, né, que é o autor do livro, que tem levado o livro nas palestras, nos seminários por onde você tem ido, você tem levado o nosso livro e também utilizando ele como um manual aí para o discipulado. E antes de encerrarmos, eu quero que você apresente um pouco desta oficina que vai ter aqui amanhã. Ainda há tempo, eu creio que tem ainda oportunidade de alguém se inscrever, acho que até na hora lá poderá ter Eu acredito que sim, pastor Ronaldo disse que a maioria, inclusive, se deixou para a última hora. Deixou para a última hora. Vai ser amanhã. Isso. Agora, né, porque nós estamos na gravação. Exatamente. Amanhã é sexta e sábado, né? Então, hoje, sexta-feira, vai acontecer, né? Está acontecendo. Provavelmente agora eu estou ministrando, né? Mas amanhã, sábado, você está vendo na sexta-feira a gravação. Então, amanhã, sábado, nós teremos, né, esse evento na parte da manhã e da tarde. Então, você pode se inscrever na hora. Você pode procurar o link no site da Assembleia de Deus de Porto Alegre e do departamento
de novos membros, integração de novos membros da Assembleia de Deus em Porto Alegre. O endereço será na Avenida Bento Gonçalves 343, que é no SEAD, o Centro de Eventos da Assembleia de Deus. Será no sábado, sexta, né? Hoje e amanhã, sábado. Também, pastor, muito obrigado pela sua belíssima participação. Amém, eu que agradeço. Nós somos gratos a Deus por esse trabalho que tem sido enriquecedor, como eu já falei. Então, a nossa gratidão a todos os nossos irmãos. Quero encerrar a nossa podcast agradecendo a cada um de vocês que tem participado conosco, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor João Oliveira, que tem sido um apoiador de todas as atividades do IBE, e o nosso presidente do IBE, que é o pastor Claudemir Garcia, que é o primeiro vice-presidente da Igreja de Porto Alegre, e também tem sido um grande apoiador das nossas atividades aqui do nosso curso de teologia, e convidar os nossos irmãos que desejarem fazer esse curso. Você pode procurar no site do IBE, nós temos os núcleos aqui em Porto Alegre, e se você está longe ou em algum lugar que você não tenha como participar de um curso presencial, você pode fazer através do curso IAD, que no nosso site tem lá o link para você fazer a tua matrícula, estudar em casa, no teu computador, no teu celular, receber o material em PDF digital ou o livro físico. Você pode também ter a opção de receber o livro e fazer esse curso. Curso de Teologia Aplicada, ele tem uma duração de 16 meses, ele tem um currículo voltado para a prática ministerial, e este livro que nós apresentamos aqui hoje, que aqui está o autor, faz parte deste currículo do Teologia Aplicada. Nosso muito obrigado a todos. Até a próxima sexta-feira, o nosso Café com Professores.